Graças a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Louvado seja Deus. Você que pode, abra sua Bíblia em João, capítulo 6. Livro de João, quarto livro do Evangelho, capítulo 6, para a glória do nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Quem crê que Jesus Cristo faz milagres, glorifique ao Senhor essa noite. João, capítulo 6. Graças a Deus. Versículo 1 a seguir vai dizer assim: Depois destas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque tinha visto os sinais miraculosos que ele operava na cura dos enfermos. Você crê que Jesus Cristo cura? Graças a Deus. Só até aí mesmo. Amados, que palavra gloriosa é essa que nós lemos nesse momento. E quando aquela criança estava orando aqui por cura, aquilo foi enchendo meu coração, porque Jesus Cristo cura, irmãos. Jesus faz sinais extraordinários, Ele é o mesmo. Graças a Deus. Inclusive eu tomo posse da minha cura aqui agora também. Não desci ali, mas eu tenho uma sinusite que ataca de um jeito. Hoje eu levantei para vir na escola bíblica, mas ataca tanto que chega a sair sangue do meu nariz. E eu não aguentei mesmo sair de casa de manhã, mas eu tomo posse da minha cura, porque esse é um mal que me atormenta. E enquanto aquela criança orava aqui, eu falei: Jesus, eu recebo a cura contra esse mal na minha vida, em nome de Jesus. E eu não sei qual é o mal que te ataca, que te atormenta, o inimigo que se lança contra a tua vida. Nós já sabemos que há um império, o império de Satanás, o império das trevas, mas nós somos a igreja do reino de Jesus. Se existe um império que tem um poder por hora e luta contra nós, nós temos um Deus que sozinho faz os demônios estremecerem no inferno. Você crê que Jesus Cristo está nesse lugar? Graças a Deus. Quando o pastor Daniel pediu ali, falou: traz a palavra, eu falei: é sobre isso que eu quero falar então, sobre cura, que Jesus Cristo faz. O detalhe é que João, ele vai dizendo que depois destas coisas, esse é um milagre, é uma ocasião narrada pelos 4 evangelistas. E é difícil, se você for olhar os evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, e depois o livro de João, nenhum dos evangelistas, eles narram exatamente semelhante às suas narrativas. E um outro ponto que existe nos evangelhos é que os 4 evangelistas, eles não contam todos eles a mesma história. Às vezes você vai ver em 2 evangelhos uma história, 3 evangelhos, mas você não encontra os 4 evangelistas narrando o mesmo fato, exceto pela maneira de mostrar o nascimento de Jesus e a morte de Jesus. Os demais passos de Jesus, os evangelistas, eles não narram semelhante, mas este fato, ele está nos 4 evangelhos. E eu estava rastreando os 4 evangelhos acerca dos acontecimentos que vieram a acontecer, que antecederam o momento da multiplicação dos pães. Hoje é o culto da família, e eu quero profetizar, antes de adentrar essa palavra, que você vai ter um culto de ação de graças. Você crê nisso? Aqui é um culto de ação de graça, irmão. Esse capítulo 6 de João, Mateus 14 e os outros evangelistas, eles vão narrar um culto de ação de graças. É um acontecido onde Jesus está vindo de 2 eventos juntamente com os seus discípulos. Acontece que, se você olhar os fatos ao redor, o João Batista, lá no Mateus 11, ele já foi condenado à sua morte e agora vai ser decapitado, vai ter a sua cabeça cortada, porque pregou duramente contra as forças do mal. É porque quando você fala sobre o pecado, hoje
a lição, eu queria muito ter vindo, justamente porque eu estava olhando a revista, sobre essa questão do progressismo. Você vai ver que ali coloca o homem no centro de tudo. Então, quando você fala contra o pecado, as pessoas naturalmente hoje estão confundindo que é contra elas. E quando nós denunciamos o pecado como João Batista havia denunciado, irmãos, nós estamos na verdade amando as pessoas, ou as pessoas que denunciam os nossos pecados, nos repreendendo e nos guiando, elas estão nos amando de verdade, porque elas sabem que ali na frente existe um destino eterno. Depois daqui existe um destino eterno, e só há dois destinos ali na frente: ou é a glória eterna ao lado do Senhor Jesus, ou infelizmente é um terrível destino, infelizmente, no lago de fogo e enxofre que virá no futuro vindouro. Então, quando denuncia-se o pecado, é amor, igreja. É porque alguém nos ama e está dizendo assim: este mal, ele vai te prejudicar eternamente. Eu quero ver você feliz, eu quero ver você bem, eu quero que você seja feliz eternamente ao lado de Deus. Então, quando se trata de pôr o homem no centro, esse progressismo que nós vemos hoje com tanta veemência, já existia lá atrás, desde o início de tudo, quando vem os filhos de Cã se manifestando ali e lutando, e a humanidade vem se colocando como Deus, o homem querendo que Deus não exista para ele governar eternamente. Mal sabe essas pessoas, igreja, que hoje nós, como igreja do Senhor, temos o privilégio, nós iremos governar com Cristo na eternidade que está chegando ali. Se eles se ativessem apenas a esse detalhe, que o problema é o governar, eles olhariam para o futuro com Cristo e já começariam a andar na presença de Deus agora. Mas isso tudo naquele período onde Jesus está, onde nós estamos vendo a narrativa de João 6, esse acontecido era exatamente essa ocasião. As pessoas não suportavam a denúncia do pecado. Então a mensagem do Batista era contra o pecado, para que as pessoas pudessem receber a redenção do Filho de Deus, aquele que foi enviado das mais altas alturas para salvar o homem. E ali, lutando contra, na verdade, aquilo que era um presente para eles, condenaram o João Batista à morte. Por outro lado, os discípulos de Jesus, eles estavam pregando o Evangelho. Jesus estava na Judéia de Herodes, e os discípulos estavam pregando o Evangelho. O que os discípulos estavam fazendo, igreja? Pregando o Evangelho. O detalhe aqui não tem a ver com o Lucas 10, onde tem os 70. O detalhe é que enquanto os discípulos pregam o Evangelho, poder de Deus se manifesta, sinais de Deus se manifestam. E quando se trata de sinais de Deus se manifestar, há uma variedade de variação de dons sobrenaturais manifestados em nossas vidas. E enquanto os discípulos estão pregando, igreja, quem aqui leva a palavra de Deus por aí afora, pregando, anunciando, em qualquer ocasião, levante a sua mão e dê glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, é disso que se trata, pregar o Evangelho. E quando nós estamos pregando o Evangelho, o que está acontecendo, igreja? Jesus está curando alguém. Você tem ideia de quantas pessoas estão agora para tirar a tua vida? E quando você lança a mão de pregar o Evangelho, você pode impedir um suicídio. Você tem ideia de quantos jovens, a estatística no meio da juventude hoje, ela é tão grande de suicídios? Mas você tem ideia de que quando você prega o Evangelho, você impede um jovem de tirar a sua vida? Hoje nós estamos vivendo num momento de preconceitos. As pessoas acham que tudo que nós falamos, elas estão tão inflamadas com as informações. Eu confesso que algo ele queima no meu coração. Eu estava vendo, porque assim, quando se trata de denunciar a igreja em público, ela tem que denunciar certas coisas em público. Ela chama primeiro, depois ela denuncia quando não há jeito. Isso é o apóstolo
o apóstolo Paulo que vem determinando, ele vem mostrando, Timóteo faz assim, chama no privado, conversa com a pessoa, não dá, então agora você expõe em público, mas em público na onde? Em público nesse ponto não é na rede social, em público não é lá falando mal dos cristãos. E hoje nós estamos vivendo uma era que, se você for olhar os podcasts aí da vida, 90% dos podcasts de homens de Deus estão acabando trabalhando o oposto do que seria a razão da igreja. A razão da igreja é ganhar o homem para Jesus, denunciar pecado sim, mas ganhar o homem para Jesus e não denunciar a igreja para o mundo. E nós estamos vendo tudo isso acontecer. Eu estava vendo, não vou citar o nome, mas uma pessoa que eu mesmo considero ser um homem de Deus, em vez de fazer o que esses discípulos estavam pregando o evangelho, o que eles estavam fazendo na igreja? Pregando, e Jesus curava, Jesus libertava, Jesus abençoava, Jesus prosperava, e assim ia libertando vidas das garras do inferno, libertando vidas de um destino eterno na presença de Satanás, e agora para governar com Cristo eternamente. Mas hoje nós estamos vivendo uma geração complicada, onde as pessoas vão lá na internet, vão lá nos podcasts, vão lá nas lives e denunciam a igreja para o mundo e dizem: olha, lá na igreja tem alguém que fez isso, lá na igreja tem alguém que fez isso. Igreja, nós não temos que denunciar a igreja para o mundo. É uma mensagem dura nesse ponto, mas o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que as pessoas estão tão na defensiva por conta disso também, que é tão difícil de servir a Deus nesse aspecto. Mas nós temos que pregar o evangelho. Pregar para quem? Existe uma Madalena que está ali para ser apedrejada, e eu e você como imagens do Senhor Jesus, nós temos que fazer o que, igreja? Tirar a pedra das mãos dos acusadores. Como? Dizendo: olha, tudo bem que você pecou, mas eu conheço um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele está ali com a redenção. Aonde? Eu tenho a palavra da vida eterna. Qual é a palavra da vida eterna? Jesus Cristo te ama, Jesus Cristo quer mudar o teu destino, Jesus Cristo, Ele te escolheu para salvar. Aleluia. Esta é a pregação da igreja. Se você for olhar essa pregação, irmãos, eu já repeti ela. Essa mensagem é uma mensagem que você vai encontrar caminhos e mais caminhos para pregar, porque você vai ver 3 eventos extraordinários. Você vê um João sendo condenado porque está pregando, porque ama o evangelho e quer ver vida e salva. Do outro lado, discípulos estão pregando o evangelho porque amam vidas e querem ver vidas entrando nesse barco, neste aprisco, e serem salvas, terem os seus filhos salvos, terem as suas famílias salvas, terem a bênção de Deus no seu lar, a bênção que enriquece e que não acrescenta dores. Mas que forma nós temos que agir? Pregar. Sabe o que é mais extraordinário, igreja? É que eu louvo a Deus, que por mais que a gente está vendo esse cenário, Deus Ele ainda está levantando uma igreja. Olha que coisa linda, por exemplo, o filho do superintendente aqui da EBD, o menininho que falou, Theo, que falou no vídeo. Você vê que coisa linda? Ele falou as coisas que ele falou com sabedoria, com inteligência e com ousadia. Uma criança. Isso significa o quê? Que o evangelho alcançou seu pai, o evangelho alcançou sua mãe, o evangelho está alcançando sua próxima geração. Se Jesus não voltar, o evangelho vai alcançar sem dúvidas a geração daquele filho, e assim sucessivamente. Isso é uma progressão da fé. Ao contrário do progressismo, é uma progressão da fé. O que significa isso? A igreja militando nos fundamentos do evangelho, que não são outros senão amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Que evangelho nós queremos viver? Se nós estamos ali, não, igreja, você nunca vai me encontrar numa rede social, irmão. Eu nem gosto muito de fazer live, mas você nunca vai me encontrar na rede social denunciando alguém, porque eu acho que isso não é o dever da igreja. O dever da igreja é salvar milhares de milhares, milhões de milhões, para que Jesus Cristo seja glorificado. E Jesus te chamou hoje para salvar a tua casa.
Jesus está te chamando hoje para trocar a estratégia. Se você está olhando a igreja e tentando procurar o defeito da vida de alguém, não é este o objetivo da tua fé. O objetivo da tua fé é quando ver o teu irmão machucado, você, no poder do Evangelho, vir até ele e tratar. E tem dois tipos de machucado: o machucado que o pecado e o prazer carnal cauteriza a mente e faz a pessoa achar que está certa. Por outro lado, existe aquele ferido que não aguenta mais os ataques, que não aguenta, que está quase desviando. E qual é o nosso papel? Ganhá-los, para que a vida deles sejam abençoadas, para que a vida deles sejam tratadas, para que haja cultos de ação de graça. Você não está entendendo? Esse culto, como o de João 6, é um culto de ação de graça em vários tipos de aspecto. Para hoje eu quero aplicar da seguinte forma: Deus quer que nós, como igreja, venhamos a salvar os feridos que estão do nosso lado e nós não estamos vendo. Existe alguém do teu lado, talvez, que está passando por uma situação, mas às vezes a gente está tão atento só com a nossa vida, olhando só para as nossas questões, e se esquecemos das questões das pessoas que estão ao nosso redor, se esquecemos dos sinais que estão ao nosso redor. Se você for olhar para os sinais da depressão, existe alguém talvez do seu lado que está dando todos os sinais de uma pessoa depressiva e está mergulhando dentro desse aspecto. E hoje Jesus está fazendo você enxergar por meio da minha palavra, da pregação que eu estou pregando, para que você enxergue essa pessoa, ajude ela a encontrar o caminho. Aleluia! O papel que nós temos que exercer nessa noite, Deus faz queimar poderosamente no meu coração, é curar vidas. Se hoje o Senhor pudesse abrir os nossos olhos espirituais e olhar não demônios e nem anjos e nem a glória de Deus, mas se Deus pudesse nos fazer ver como Ele, a vida dos nossos irmãos, como é. Eu dobrei o joelho enquanto o pastor Daniel Crepaldi falou para a gente orar, e Deus colocou fortemente no meu coração a seguinte coisa: que amor é esse, igreja? Que Deus é esse que ama dessa forma? Como Deus pode nos amar, igreja? Eu estou sentindo a presença de Deus enquanto eu estou pregando. Deus está movendo aqui dentro de mim, porque há algo que Deus quer que eu faça também, há algo que Deus quer que você faça também, igreja. Se hoje nós pudéssemos enxergar como Jesus, porque a multidão que está aqui, os discípulos vêm de milagres e vêm outros enlutados, mas se nós pudéssemos enxergar o que é que Jesus está vendo quando a multidão está chegando para Ele. Jesus sai ali da Judéia e chega nas regiões de Cafarnaum, ali na beira de Betsaida, mas o que é que Jesus está vendo? Pessoas, igreja, que no final do capítulo 6 vão estar abandonando Ele. A presciência de Deus faz Deus ver o passado, faz Deus ver o presente, e faz Deus ver o futuro, igreja. Isso é soberania, é graça, é poder, é Deus, é o Deus que se fez, que não tem princípio de dias, que ninguém o fez, ainda antes que houvesse dia Ele já era. Ninguém fez Deus, ninguém pensou em criar Deus. Deus não é uma explosão do Big Bang, Deus não é uma imaginação de um outro Deus, Ele é Deus. E se você for olhar em Apocalipse 13, versículo 8, a parte B, na parte A ele fala do anticristo, mas na parte B ele vai falar assim, que Jesus é cordeiro morto antes da fundação do mundo, antes de Adão ser criado. O Senhor na glória, ele viu a queda e ele falou: eu vou lá daqui a algum tempo, como filho de Deus, vou encarnar em Jesus e vou salvar o homem do seu destino eterno. Isso é a graça de Deus. Mas o que eu quero que você entenda? Como este Deus pode olhar para essa multidão que está chegando para Ele e está preparando um culto de ação de graça para essa multidão. Porque olhando para mim e para você, o que é que nós temos para oferecer para Ele hoje? Mesmo que nós
como já fizemos, venhamos dar o nosso melhor louvor, mesmo que nós venhamos dar todas as nossas lágrimas sinceras, para os anjos de Deus colherem no odre, e como diz em Apocalipse 5, levar ao trono de Deus. Mesmo que nós venhamos nos render hoje sinceramente e confessar os nossos pecados e falar para Deus: Senhor, isso é tudo que eu sou, isso é tudo que eu posso te dar, a minha vida por inteiro. Isso tudo para quem Deus é ainda é nada, comparado ao que o Filho de Deus fez naquela cruz do Calvário, morrer, olhando para a humanidade, olhando para os presentes na ocasião, olhando para o passado, presente, olhando para a igreja agora aqui de Vila Angélica. O que é que nós podemos dar em troca deste sacrifício? Aleluia, glória a Deus. Com tudo isso, Ele está preparando cultos de ação de graça para você compartilhar lá na tua casa. Meu Deus, igreja, Deus está, eu estou profetizando porque eu sinto a presença, eu sinto de falar isso. Deus está preparando cultos de ação de graça para você, está preparando a libertação de alguém. Não é o que nós temos feito, não é o que nós temos sofrido, mas é quem somos e o quanto valemos para Deus. Quando você se olhar no espelho hoje, quando chegar na sua casa, faça isso e olhe para você e pense como eu estou falando aqui. O que Deus está vendo agora aqui em mim? Quando você for trabalhar nessa semana, vai trabalhar e vai pensando: o que é que Deus está olhando para mim, pensando de mim agora? Os planos de Deus, eles não são como os nossos. A Bíblia diz que no coração do homem, ele faz os seus planos, os seus projetos, mas a resposta certa vem do Senhor. Saia para trabalhar essa semana em nome de Jesus, pensando: quais os seus planos para mim, Senhor? Quais as respostas certas do Senhor para mim? O que o Senhor tem preparado para mim? Senhor, o que é que eu vou dar glória e testemunho na igreja essa semana? Porque eu creio, igreja, que você alguém aqui vai ter que pedir a oportunidade para testemunhar o milagre. Eu creio nisso. Não há comparação entre culto e culto. Não há como dizer: o culto passado entregou muitos milagres. Você crê? Eu disse e vou dizer de novo: o culto que você veio no passado, Deus entregou muitos milagres nele para a tua vida. Você crê? Mas hoje Deus está entregando mais milagres. Você não consegue entender, nem eu conseguimos compreender isso. A ação que está ao nosso redor é muito grande. Se nós tivéssemos hoje uma visão agora do mundo espiritual em questão dos demônios, a luta dos demônios, eles estariam travados ao nosso redor. No entanto, como aquele jovem de Eliseu, quando o jovem estava ali: e agora o que nós vamos fazer? Estamos encurralados, a batalha está inflamada, não tem como, e agora vamos perder essa. Então o profeta ora e diz: Senhor, abre os olhos desse moço para que veja. E quando ele abre os olhos e sai para fora da porta, o que ele vê? Ele vai ver os inimigos, mas ele vai ver ao redor dos inimigos, igreja, um grande exército de Deus, um exército de Deus que luta por ele. É por isso que você tem que entender que você não é uma pessoa comum, igreja. Ser igreja, hoje eu vi uma pergunta que alguém fez para um amigo meu e ele mandou para mim a pergunta. Alguém fez uma pergunta e falou assim: vocês crentes acham que somos detentores da verdade? Igreja, nós não achamos, nós temos certeza. Aleluia, glória a Deus. Nós não temos que achar, nós temos certeza, pastor Daniel. O Jesus que nós servimos, ele disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Nós temos a verdade e ela se chama Jesus Cristo de Nazaré. A igreja, ela não está contra ninguém, a igreja está contra pecado, porque a igreja sabe que quem abandonar os seus pecados, Deus vai dar para ele vários cultos de ação de graça, para salvar a família, para salvar o filho, para abençoar a empresa, para abrir a porta. Eu quero que você pense agora em tudo isso que eu estou pregando e traga existência
qual é verdadeiramente a necessidade da tua vida. Em que área literalmente você está travado agora? E está dizendo assim para Deus: Senhor, não tem como sair disso. Porque a multidão que está vindo para Jesus é uma multidão cheia de gente problemática, cheia de gente boa, cheia de gente ruim, cheia de gente de um ímpeto, cheia de gente do nada razão, cheia de gente também calma, tranquila, que obedece. Então a multidão era mista, e nisso é que eu vejo a glória de Deus nesse texto. Ele não quer saber quem é, o que ânimo que você tem. Ele não está perguntando se você é fleumático, sanguíneo. Ele está dizendo assim para você: tu é o meu filho amado, tu é a minha filha amada. Eu sabia que você seria deste jeito antes de você nascer, e aleluia por isso, porque Deus está liberando uma palavra hoje dizendo assim para você: filho, saia daqui hoje para vencer as batalhas. Irmãos, a igreja do Senhor, ela tem um Deus tão vivo, e Jesus é apaixonado. Sei lá se a palavra paixão seria a mais certa para usar isso, mas numa intenção de que Ele ama demais quando vê um dos teus pequeninos felizes. Quando Ele vê alguém da igreja se alegrar e dizer assim: meu Deus, Deus foi lá e alcançou alguém da minha casa. Pense como o céu está. Qual é a reação? Porque a Bíblia diz que a festa no céu, quando um pecador se arrepende dos seus pecados. Se a festa está denotando uma alegria tão grande que ela tem que ser propagada, não apenas anunciada para alguém que está ao redor, mas tem que ser dada uma festa, um banquete, porque ela é considerada como um tesouro, um feito inefável, algo de tão grande valor que ela deve ser celebrada. Eu não sei se aqui na igreja tem alguém que ainda não entregou a sua vida para Jesus, mas eu digo para os que já entregaram a vida para Jesus: a festa começou no dia que você se rendeu, e eu duvido que ela parou, porque Jesus morreu por isso. Ele morreu para resgatar de fato o homem, e se Ele teve a coragem, a vontade, a determinação de se fazer homem e dar a sua vida em favor da humanidade, pense como deve estar o céu em favor da igreja. Porque o inimigo, igreja, ele mostra na palavra. Quando você lê o livro de Jó, no capítulo 1, versículo 6 e 2, versículo 1, você vê que Satanás, ele ainda tem autorização para ir diante dos anjos. O querubim, porque ele é o querubim, ele está indo diante dos anjos, e ele vai lá, e a Bíblia diz que ele está infiltrado, e nem os anjos conseguem discernir ele, porque ele ainda é anjo, mesmo sendo demônio. E aí você vê que quando ele chega, Deus se antecede e se antecipa dizendo: ô Satanás, da onde tu vem? E aí a história vem, e aí Deus diz: está vendo o meu servo Jó? Eu vejo Deus essa noite dizendo para alguém aqui, dizendo diante dos seus próprios anjos, porque a maior testemunha de um homem não tem que ser os nossos pastores, a maior testemunha de um homem não tem que ser os familiares, a maior testemunha da igreja, ela se chama o Deus Todo-Poderoso. E Ele está olhando para os próprios demônios e dizendo: está vendo aquela, está vendo aquele, está vendo aquele ali, são meus, é a joia da minha coroa, ela é a minha imagem, ele é a minha imagem, eu fiz tudo por ele, faço de novo. Olhando para toda essa perspectiva, eu quero concluir: Jesus Cristo cura. Ele não se alegra só quando você se arrepende dos seus pecados, porque eu tentei olhar nos evangelhos, e eu vi uma coisa nos evangelhos, que todos os que creram receberam. Não, você não entendeu. Se você for olhar para o leproso veio, creu, adorou. Se tu quiser, ele disse: eu quero. Todos os que creram, Jesus deu a cura. Alguns que não creram, ele fez para que crescem. Mas a maioria dos que creram, ele
ele chegou e disse assim, ó, segurado, vai em paz, você está livre do teu mal, sempre atribuindo a uma coisa chamada fé. E eu quero fazer uma pergunta aqui hoje. Existe alguém que acredita que o Senhor faz um milagre instantâneo agora? Eu vou dizer isso aqui. A minha mãe entrou na igreja, eu citei isso brevemente aquele dia. A minha mãe foi na igreja, e quando ela foi num culto, e aí o médico já tinha dito assim, olha, assine o termo de responsabilidade, o teu filho, os médicos vão fazer uma cirurgia de alto risco ali no regional. E eu tinha quebrado a terceira vértebra do meu pescoço, num acidente de moto. E aí a minha mãe assinou o termo, e eu era de menor, igreja, imprudência total. Tudo para que Deus não viesse até mim. E Deus foi lá e me achou no meio da vida onde eu estava, no meu pecado, no lamaçal onde eu estava, sem fé e sem crença. Mas Ele veio porque a minha mãe estava na igreja crendo. Tem pais aqui que acreditam que os seus filhos podem ser alcançados? Estou dizendo isso porque Deus vai alcançar, veja isso. Eu vou concluir com isso. E quando a minha mãe estava num culto, já as últimas esperanças, ela já tinha assinado o termo de responsabilidade. Naquela feita era um culto de terça-feira, e na outra terça-feira eu seria internado no regional. E quando a minha mãe foi naquele culto, estava no meio da igreja, Deus usou a sua serva que estava pregando, a pastora, e ela parou de pregar, e ela disse assim, Deus falou comigo. Você crê que Jesus Cristo fala e revela pessoas? Ela disse, Deus falou comigo, e Ele está curando uma pessoa aqui agora, instantaneamente. E ela falou assim, ó, tinha umas 500 pessoas, era uma igreja bem grande, e ela disse, para saber que é Deus cura o teu filho diante dos médicos, para que eles confessem que Jesus Cristo é o Senhor. De hoje a 7 dias o teu filho vai ser internado, e lá eu estarei com ele. Revelou os detalhes. E aí eu concluo dizendo o seguinte, que a minha mãe veio para frente, e ela orou pela minha mãe, e ela disse, eu vou fazer do teu filho um pregador do meu evangelho, diz o Senhor, para que você saiba que eu sou Deus. Ele nem sabe quem eu sou, mas eu vou entrar na vida dele, eu vou penetrar na divisão e da alma dele, no seu espírito, e eu farei dele uma testemunha do meu nome. Igreja, eu era o cheirador de farinha, eu não queria saber de Deus, eu não queria saber da igreja, mas daquele dia em diante, o Senhor entrou na minha vida, me curou instantaneamente, Deus fez algo milagroso, e cá estou, rendido aos pés do Senhor Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu li apenas o versículo 1, porque a minha intenção não era falar sobre tudo ao redor que eu já preguei em outras feitas. A minha intenção é mostrar para você que às vezes você vem de grandes eventos, de grandes momentos, você vem de grandes lutos, de grandes batalhas. Jesus está vendo ali pelo menos 3 tipos de coisa: os que vêm de grandes vitórias, os que estão vindo de grandes dores, e os demais que têm as lutas comuns, que se comparada a uma dor muito inflamada, está mais tranquilo. Às vezes é uma porta que está ali travada, é uma coisa que ainda está dando para empurrar com a barriga. Só que Jesus está olhando para os 3 tipos de pessoas e está dizendo assim, eu vou abençoar todos vocês. É para dar glória a Deus isso aqui. Ele não está olhando e fazendo uma separação, não, vocês já estão abençoados, então eu vou excluir vocês. Não, ele está dizendo, até os abençoados serão abençoados mais ainda. Vocês estão em luto, e então é só para quem está em luto que eu vou dar o consolo. Não, ele está dizendo, eu vou dar o consolo para os que estão em luto, a bênção para os que estão abençoados. Eu vou multiplicar as vitórias aqui, e vocês que estão empurrando com a barriga, chega de empurrar com a barriga. Eu vou fazer uma coisa nova, eu vou abençoar a vida de vocês. Igreja, você está entendendo o que Deus está dizendo aqui? Você não vai mais empurrar com a barriga essa situação. Chega! Se crer, receba. Eu quero fazer 2 apelos essa noite, para a gente orar. Eu quero fazer um apelo para que o céu hoje agora, Deus convide os anjos para conhecer a mais nova ovelha do Senhor Jesus. Existe alguém que quer entregar a tua vida para esse Jesus que cura instantaneamente, que liberta instantaneamente, que pega um cheirador de farinha aqui, ó, briguento, nada a ver, a vida, largado da vida, um jovem atribulado, e
faz dele agora um homem de Deus, um servo de Deus, purifica a sua vida, liberta a sua vida. Eu não sei o que aconteceu na sua vida, mas eu quero te perguntar: quer entregar a sua vida para Jesus? Essa é a sua oportunidade. Venha entregar a tua vida para esse Jesus agora, porque Jesus está aqui de braços abertos para te receber gostoso, te abraçar e dizer: filho, seja cheio da minha presença. E o segundo apelo: se você quiser, tiver coragem, saia do teu lugar. Está empurrando com a barriga? Acabou. Você vai vir aqui para pegar. Se existe uma palavra para isso, talvez seja essa a hora de usar. A chave da tua vitória é agora. Aleluia. E Jesus vai te dar hoje a palavra de comando. Você vai sair daqui hoje para parar de empurrar com a barriga, mas para ir para a tua vitória, para sair de cabeça erguida, para ir fechar o contrato, para ir abrir o teu negócio, para ir, aleluia, limpar o teu nome, para ir receber a tua bênção. Se você quiser que a tua vida saia desse momento conturbado, sai do teu lugar e vem aqui na frente para a gente orar para você, orar com você e declarar essa palavra. Vai ter ação de graça na tua vida, vai ter ação de graça, porque você vai falar para o pastor Daniel: Deus fez e Deus vai mudar a tua vida. Já tem gente vindo. Vem aqui na frente receber a tua vitória, o teu milagre. Aleluia. Vocês estão vendo a quantidade de gente que está vindo. Essas pessoas darão testemunho. Eu não vim aqui só para ver o que acontecer. Eu vim aqui porque Jesus Cristo faz. Ele cura relacionamentos, Ele cura de depressão, Ele cura de ansiedade, Ele cura de sinusite, Ele cura de AIDS, Ele cura de câncer, Ele cura, aleluia, de síndromes, Ele cura de pavor, Ele cura a vida financeira, Ele cura a vida de todos os sentidos das pessoas. Aleluia. Venha para frente para receber o teu milagre. E se alguém estiver entregando a vida para Jesus, venha mais perto do altar e manifeste que está entregando a sua vida para esse Jesus que ama a igreja e quer libertar você de um destino eterno nas mãos do inimigo. Glória a Deus, vamos orar. Você crê? Se tiver uma enfermidade na tua vida, venha crendo. Nós vamos orar. A Bíblia diz assim, ó: ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Os sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios. Em meu nome curarão os enfermos. Hoje Jesus está curando vidas aqui. Eu declaro, pelo sangue de Jesus, que Deus está curando vidas aqui agora. Toda enfermidade, é com você que eu falo. Ouça minha voz. Este DNA não pertence a você, pertence ao Filho de Deus. E eu digo para o DNA: seja curado. Eu digo para as células: sejam curadas. Eu digo para os ossos: sejam curados. Eu digo para a alma: seja livre da angústia, seja livre da depressão. Eu digo: se a enfermidade for da parte de Satanás, eu digo: demônio, sai, sai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu chamo a existência, eu chamo a existência. Jesus, eu chamo em teu nome a existência. Esta cura, este milagre, esta porta aberta, a libertação desta família, a libertação deste filho. Eu declaro a bênção, a bênção, a bênção, a bênção. Recebam a bênção de Deus. Ousadia.
E ore comigo e diga: Senhor Jesus, a tua palavra foi pregada e eu creio na tua palavra. Eu creio que o Senhor é capaz de fazer todos os milagres que foi pregado esta noite. Eu creio que tu é capaz de cumprir todas as promessas que estão na sua palavra. Eu recebo a minha cura, o meu milagre, a minha bênção, agora, em nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos. Pai Santo, nós te louvamos e te agradecemos por este culto maravilhoso, por esta festa, esta reunião em que a sua família participou. E agora vamos para os nossos lares, Senhor. Pedimos que a tua graça esteja conosco no retorno. Nos guarde, nos dê uma semana de bênção, em nome de Jesus. Estenda as mãos assim. Que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, conceda o desejo do seu coração e a sua petição esta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus para sempre. Vamos todos juntos dizer: amém. E se Deus é por nós, Deus abençoe a todos uma semana de bênção, em nome de Jesus.